Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Beatriz, sou professora de matemática e eu fiz aqui um vídeo para a gente levar em consideração o conhecimento de máximo divisor comum, tá bom? Então, ok, a gente vai ver isso. Para a gente começar a fazer a questão, eu queria lembrar algumas coisas com vocês, que são os critérios de divisibilidade, tá? Esses critérios a gente vai analisar para os números 2, os números 3, os números 4, 5, 6, 8, 9 e 10, tá? Eu vou comentar cada um desses números aqui, tá bom? Então, esses são os números que a gente vai estudar os critérios de divisibilidade. Bem, o que acontece aqui? Qual é o critério para que o número seja divisível por 2? Ele precisa ser um número par, tá bom? Por exemplo, vamos logo ir fazendo a letra A então, ó. Letra A. Para o número ser divisível por 2, ele precisa ser um número par. E o número 20 é um número par? O número 20 é um número par, tá bom? Então, ele é divisível por 2. Vou colocar aqui que o 2 é um dos divisores de 20. O 3. Para que o número seja divisível por 3, a soma dos algarismos precisa ser um número divisível por 3. Então, se eu pegar o 20, se eu pegar o número 20 e somar os algarismos, então eu tenho 2 como resultado. O 2, ele não é um número divisível por 3. Então, por isso que nós temos que o 20 não é divisível por 3, tá bom? O critério de divisibilidade para o número 4 é o seguinte: o número precisa terminar em 00 ou os dois últimos algarismos precisa ser divisível por 4. No nosso caso, a gente já tem ali 2 algarismos só, né? Então, a gente vai ter que fazer o processo de divisão mesmo. Então, eu vou pegar o 20 e vou dividir por 4. Para que ele seja divisível por 4, o resto tem que ser 0. Então, ok. 4 vezes quanto que é 20? 4 vezes 5 é 20, menos 20. 0 menos 0, 0. 2 menos 2, 0. Tá vendo o resto aqui? Isso é o resto, tá, pessoal? O resto aqui foi 0. Então, significa que o 4 é o número que é divisor de 20. O 6. O critério de divisibilidade, o 6 não, o 5, né? Bem, o 5, para que o número seja divisível por 5, ele precisa terminar em 0, certo? Ou 5. O 20 termina em 0. Então, eu já vou colocar aqui que o 5 é um divisor de 20. O 6. Para que o número seja divisível por 6, o que acontece? Ele precisa simultaneamente ser um número divisível por 2 e 3, tá bom? No nosso caso aqui, ele até é por 2, mas ele não é por 3. Então, ele não pode ser dividido pelo número 6. Beleza, então 6 não é um divisor de 20. O 8. Para que o número seja divisível por 8, ele precisa terminar com 3 zeros ou os 3 últimos algarismos precisa ser divisível por 8, tá? No nosso caso ali, a gente já tem ali o número 20 com 2 algarismos. A gente vai ter que fazer o processo de divisão, tá? Então, vou dividir 20 por 8. 8 vezes quanto que é 20? 8 vezes 2 é 16, né? Então, menos 16 aqui. Pego emprestado, 10 menos 6, 4. Emprestou, já era, filho. 1 menos 1, 0. Então, tá vendo aqui, ó? O 7, o 4 é o nosso resto. Como sobra o resto ali, o que acontece? A gente diz que o 8 não é um divisor de 20, tá? E no caso do 9, Bia, traz a mesma ideia do 3. A gente soma os algarismos e a soma dos algarismos precisa ser um divisor de 9, tá bom? Precisa ser um número divisível por 9. 2 mais 0 não é divisível por 9. E o 10, Bia? Para que o número seja divisível por 10, pessoal, o que vocês precisam fazer aqui, né? Vocês precisam o seguinte, ó. Saber se o número é múltiplo de 20 ou de 10, tá bom? O 20 é um múltiplo de 10? O 20 é um múltiplo de 10. Então, ele também é um
dos divisores aqui, tá? E o próprio 20, tem dois números que são especiais ali na questão dos divisores, tá? O 1, que é divisor de todo e qualquer número, e o próprio número, ele divide ele mesmo, tá bom? Então, aqui nós temos o número 20 também, tá? E a gente acrescenta aqui, ó, o número 1, tá bom? Então, 1, 2, 4, 5, 10 e 20 são os números que são os divisores naturais de 20. Então, ok, divisores de 20 são os números 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Tudo bem até ali? Ok, vou apagar aqui, tá? Na letra B, vamos lá. Letra B. Os divisores naturais de 30. O 2 é um número que é divisor de 30? É, por quê? Porque o 30 é um número par. O 3 é um divisor de 30? É, porque se você pegar 3 mais 0, que é a soma dos algarismos, você vai ter 3. E 3 é divisível por 3. Então, 3 é um divisor de... é o número que é divisor de 30. O 4, o número precisa terminar em 0 e 0, certo? E também esse número precisa, ou os dois últimos algarismos precisam ser divisível por 4. Então, vamos ter que dividir, não tem jeito, tá? 30 dividido por 4. Bem, por 3 não é possível, então por 30, né? Ok. 4 vezes quanto que é 30 ou próximo de 30? 4 vezes 7. 7 vezes 4, 28, então menos 28. Pega emprestado, emprestou, já era. 10 menos 8, 2. 2 menos 2, 0. Tá vendo o resto aqui? Sobrou resto. Por sobrar resto, pessoal, significa que o 4 não é o número que é divisor de 30. Ok. Vamos passar. O 5 é um divisor de 30? É. Por quê? Porque ele termina em 0, tá bom? O 6 é um divisor de 30? É. Por quê? Porque ele tem como divisores simultaneamente 2 e 3. Então, o 6 também é divisor de 30. O 8, Bia, o 8 é um divisor de 30? Bem, a gente vai ter que efetuar aqui, ó, a divisão, tá? Então, vamos lá. 30, 8 vezes quanto que é 30 ou próximo de 30? Então, vou fazer 8 vezes 3, certo? Que é 24. Então, menos 24. Pegou emprestado, emprestou, já era. 10 menos 4, 6. 2 menos 2, 0. Tá vendo o resto aqui, ó? 6, tá? Então, o 8 não é um divisor de 30. O 9, Bia. O 9, a gente precisa somar os algarismos e a soma precisa nos dar aí um número divisível por 9. Não é o caso, né? E o 10, Bia? Bem, o 10, o 30 é múltiplo de 10? O 30 é múltiplo de 10. Ou seja, então 10 é um divisor de 30. Tá, ok. Olha só, lembra que eu falei que o 1 é o divisor de todos os números? Então, beleza. Então, vamos colocar o número 1 aqui, tá? Depois que vocês fizerem isso, pessoal, o que eu vou recomendar a vocês? Vocês vão pegar cada um desses números aqui e vão dividir, tá? Então, você vai dividir o 30 pelo número 1, que é 30, certo? O resultado da divisão, ok? O resultado da divisão é um divisor do seu número. Então, vamos lá. Agora, eu vou pegar o 30 e vou dividir por 2. 3, 2 vezes quanto que é 3? 1. 1 vezes 2, 2. Menos 2. 2 menos 3 menos 2, 1. Abaixo o próximo algarismo. 2 vezes quanto que é 10? 5. Então, 5 vezes 2, 10. Menos 10, então 0 e 0.
Então, aqui, ó, é 15, tá vendo? Agora, vamos lá. De novo. 30 dividido por 3. 3 vezes quanto que é 3? 1. 1 vezes 3, 3. Menos 3, 0. Abaixo o próximo algarismo. 3 vezes quanto que é 0? 0. 0 vezes 3, 0. Menos 0, 0. Então, é o 10 aqui. O 10 não já tá aqui? Estamos felizes, né? O 10 já tá ali, ué. Depois, nós temos 30 dividido por 5. Isso, 5 vezes quanto que é 30? 6. 6 vezes 5, 30. Então, menos 30. 0 menos 0, 0. 3 menos 3, 0. Então, o resultado já tem aqui, certo? Você vai calculando, você vai perceber que o resultado já vai estar lá. Então, você não precisa substituir, tá? Você vai fazer isso com todos os números do critério de divisibilidade. Então, os divisores ali, pessoal, do número 30, ó, são os números 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Tranquilo, foi tranquilo, Bia. Nada assustador, nada tão fora do normal. Ok. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos procurar os divisores comuns de 20 e 30. Então, ó, presta atenção, hein? Olha pra cá. Nós temos aqui divisor comum. Divisor comum, tá? Nós temos os números 1, 2, 4 não, 5, 10, 20 não tem. Então, a gente tem 1, 2, 5 e 10. Beleza. Pessoal, o máximo divisor comum de 20 e 30, que é chamado MDC, de 20 e 30, é exatamente o último valor que você consegue obter aqui. Nesse caso aqui, ó, é o número 10, tá bom? Então, a gente tem ali a resposta da letra D também, tá? Bem, eu espero que você tenha compreendido. Essa é a resolução desse problema. Caso você tenha dúvida, use os comentários. Caso tenha sugestões, use os comentários também, tá bom? E não esqueça de curtir, de compartilhar com outras pessoas e, é claro, né, se inscrever no canal. Beleza? Ó, obrigada. Tchau.